Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jolie. Eu sou a Lisandra. E eu sou o Jonathan. E nós somos o casal Jolie. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade sobre o nosso passeio lá na Europa, quando nós saímos de Paris e fomos até Roma, na Itália. Então, se você ficou interessado, tem curiosidade, não perde esse vídeo, fica aí até o final. Então, no vídeo anterior, como vocês assistiram, nós estávamos saindo de Paris, indo para o aeroporto lá na cidade de Beauvais, para irmos para Roma. Vocês viram, né, que nós passamos aí um perrengue. Se você não assistiu, fica aí a dica para você ir lá assistir e ver o que aconteceu com a gente lá em Paris, na nossa ida até o aeroporto de Beauvais. Mas, quando a gente chegou lá em Roma, a gente chegou cerca de 11 horas da noite, já estava tudo bem escuro, né? E a gente não sabia exatamente como iríamos do aeroporto de Roma até o nosso hotel. O nosso hotel, ele ficava bem no centro lá da cidade de Roma, e lá na cidade de Roma tem dois aeroportos mais utilizados, que é o aeroporto Ciampino, que foi o que a gente chegou, e o aeroporto Fiumicino, que foi o que a gente utilizou para voltarmos de Roma para Madrid, mas isso vocês vão ver nos próximos vídeos. E então, quando nós chegamos lá no aeroporto de Roma, o aeroporto de Ciampino, a gente não sabia exatamente como iríamos sair de lá do aeroporto e ir até o nosso hotel, que ficava bem no centro de Roma. A gente tinha algumas opções, né? Eu havia pesquisado antes, e tinha a opção de irmos de Uber, de irmos de táxi normal, né? De irmos também de ônibus e metrô. Basicamente, esses 4 tipos aí de meios de transporte que nós tínhamos opção lá. Já estava de noite, a gente não queria arriscar muito. Não era tão fácil achar a localização do metrô lá, como a gente achou no aeroporto de Madrid, por exemplo. E a gente realmente estava muito na dúvida. Além disso, o rapaz do hotel, ele chegou a ligar pra gente, né? Tava entrando em contato com a gente, porque a gente alugou esse hotel, a gente reservou esse hotel pelo site da Booking. E lá já tinha a questão de que se a gente chegasse após um determinado horário, a gente teria que pagar uma taxa a mais, porque, digamos que não é um hotel que funciona com recepção 24 horas, né? Então, passando de 10 horas, eles cobrariam, se eu não me engano, 20 euros, e passando de 11 horas, cobrariam 40 euros. Então, eles também gostariam de saber o horário ali exato para o funcionário não ficar ali o tempo todo, né, esperando e tal. Mas aconteceu do nosso atraso, o avião atrasou, e por isso a gente chegou também um pouco mais tarde lá em Roma, e acabamos passando um pouco mais o horário, né? A gente chegou ali 11 e pouca, quase meia-noite. E por isso, o rapaz do hotel estava lá já preocupado, né, ansioso lá, então entrou em contato com a gente, mas a gente estava, primeiro, pesquisando como a gente iria do aeroporto para o hotel, e ao mesmo tempo o rapaz ligou, então eu pedi para o Jonathan ficar lá nesse tratamento aí com o rapaz, falando com ele em inglês, enquanto eu pesquisava o melhor meio da gente ir de lá do aeroporto para o hotel. E aí o Jonathan vai falar como é que foi esse desenrolar aí do inglês dele, se foi tranquilo, se foi fácil entender aí o rapaz do hotel pelo telefone, né? Enquanto a gente tinha chegado lá em Roma. Sim, às vezes pelo telefone já é complicado já entender as pessoas em português, mas tudo bem, de vez em quando eu pedia pra ele repetir de novo e tá tudo ok, dava tudo certo. Ele conversava comigo, aí ele perguntava onde eu estava no momento, quanto tempo eu iria demorar para chegar lá, até lá, quais os meios de conduções que eu usaria para chegar até lá, se eu ia de ônibus, se eu ia de táxi ou alguma coisa. Ele estava perguntando essas informações, e aí eu ia tentando passar para ele, porque a princípio a gente não tinha nem certeza absoluta de como iria para lá. A gente esperava ir de Uber e tal, mas só que nós pedimos o Uber, estava difícil, também tinha um valor que era um pouco mais salgado ali. E aí que a gente decidiu, apesar de eu falar para ele que, não, a gente vai de táxi, aí desligou e tal. Aí a gente acabou decidindo ir de ônibus primeiro. Sim.
Mas a gente tinha avisado ele que iria de táxi. É isso. A gente pretendia ir de táxi, né? Mas, como ele falou, os valores do táxi e do Uber estavam ali muito próximos e um pouco salgados. Então, mais uma vez, a gente pesquisou na internet e vimos que a opção de ir de ônibus era um pouco mais viável. Então, nós fomos lá, realmente os ônibus ficam bem ali próximos do aeroporto, não ficam muito distantes. Nós fomos até lá, tinha pelo menos umas 2 opções, mas talvez até mais, opções de ônibus. E os preços também variavam aí, em torno de 6 euros, 7 euros por pessoa, para ir do aeroporto Ciampino para a estação Roma Termini, que é a estação assim, principal lá de Roma, né? Então nós optamos por essa opção. Foi tranquilo, foi rápido, né? O trajeto do aeroporto até a estação de Roma Termini. Mas chegando lá na Roma Termini, primeiro, a gente, quando desceu do ônibus, parece que não tinha tanta gente assim que. O ônibus não estava cheio, né? O ônibus já estava vazio. Quando a gente desceu lá na estação Roma Termini, já não tinha praticamente quase ninguém. E o pessoal foi não foi todo mundo pro mesmo lugar, né? Foi tudo se dispersando. E a gente acabou ficando praticamente sozinho ali. Tinha um ou outro gato pingado, assim, que tava indo na mesma direção da gente, mas não tinha tanta gente. E lá nas ruas da estação de Roma Termini, né, nas redondezas, tinha muita pessoa de rua, né? Muito morador de rua. E um pessoal que ficava ouvindo músicas altas nos bares, se divertindo. Mas era um clima, assim, bem, bem diferente. Talvez um similar à Lapa daqui do Rio de Janeiro, só que com menos pessoas, né? Devido ao Sim, horário, talvez, não mas era aquele clima assim de festa que a gente vê não na era clima Lapa, de não. festa cheio de gente, não. Mas é aquele clima que você se sente meio ameaçado. Assim, fala assim, opa, aqui eu vou acabar sendo assaltado, não sei, alguma coisa assim. Você fica, opa, foi, eu acho que talvez o único ou o primeiro, não sei, lugar que a gente sentiu isso ali na Europa. Verdade. Fora isso, a maioria dos lugares a gente se sentia bem seguro, bem tranquilo, assim, pra andar, tirar o celular, ficar tranquilo. Mas ali foi um lugar que a gente ficou assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ficamos realmente bem receosos ali quando chegamos já em Roma. Mas fomos continuando o nosso caminho, entramos na estação, que deu um pouco mais de segurança, né? Apesar de a estação estar um pouco vazia, mas tinha um outro segurança, assim, que a gente via. E fomos caminhando até um provável local que a gente poderia pegar um Uber ou um táxi. Inicialmente, de novo, a gente voltou a procurar Uber. A gente não queria arriscar, devido até a localidade ali, tentar pegar algum ônibus, que a gente não conhecia tanto ali, né? Então a gente, chegando lá na estação de Roma Termini, pesquisamos um Uber, mas estava demorando demais de aceitar o Uber lá, não sei exatamente por quê. Quando a gente viu que outras pessoas estavam pegando táxis de outros aplicativos. Então a gente até olhou lá quais eram aqueles aplicativos, né? Instalamos no celular, mas isso tudo demorando esse tempo, né? A gente instalou, fez o cadastro, esperou confirmação. Quando finalmente a gente conseguiu acessar o aplicativo que a gente estava pedindo, nada de aceitar. A gente, meu Deus, o que será que está acontecendo? É engraçado, porque ninguém aceitava no aplicativo, mesmo os aplicativos de lá, de táxi e tal, não aparecia ninguém. Aí, de repente, vamos tentar também na mão aqui, aí dá sinal. Mas aí aparecia um taxista que pegava outra pessoa que era já aplicativo também. Tipo, é por que tá chegando aplicativo pra eles e não tá chegando pra mim? Não sei. Depois da gente tanto esperar, não sei precisar exatamente quanto tempo a gente ficou lá esperando, mas pareceu muito tempo, assim. Não mais de 1 hora, acho que não foi isso tudo, não. Mas pareceu bastante tempo, talvez umas meia hora que a gente ficou ali esperando. Finalmente, um Uber aceitou nossa corrida, depois a gente ficar insistindo ali. Ah, e só lembrando que o rapaz do hotel continuava ligando pra mim. Ele, oi, onde vocês estão? Estão chegando já? Sim. Como que é? O que vocês estão usando aí? Qual a condução de vocês? Aí eu, estamos no Roma Termini, esse tipo de coisa assim. E atualizando Isso, ele. e atualizando ele, porque ele tava super preocupado com a hora que a gente fosse chegar, porque tava demorando e tudo. Sim. Então, o rapaz do Uber chegou, a gente colocou nossas malas, fomos em direção ao hotel. Ufa, demos aquela respirada, aquela relaxada, eu ia acompanhando ali no GPS. Já tinha olhado no Google Street View
como era a fachada mais ou menos do hotel. Mas a gente chegou lá de noite. Então, quando a gente chegou na rua do hotel, o rapaz do Uber perguntou assim: é aqui, não é, pessoal? Eu falei: pelo GPS é aqui, mas só que a gente não tava identificando, né? Então a gente parou, desceu do Uber, pegamos nossas malas. As ruas já estavam assim, todas vazias. Tinha um restaurante Isso. funcionando. Tinha um restaurante até que até parecia que talvez se entrasse assim pra dentro poderia ser um Ser um hotel, hotel. não sei, mas não sei, não tinha nada sugestivo, nada escrito, nem Uma fachada, assim, né? nenhuma fachada, nada. Pareciam prédios normais ali, residenciais e Sim. tal. E não, a gente não sabia exatamente onde seria o tal hotel que a gente tinha reservado. Sim. Aí a gente andou um pouquinho pra frente, andou um pouquinho pra trás, aí a gente falou, não, a gente vai ter que ligar. Eu olhei pra uma fachada e falei, aquela fachada parece muito com a que eu vi no Google Street View. Mas como eu não tinha certeza, aí a gente resolveu ligar pro rapaz do hotel e falou, ô, moço, a gente já tá aqui na frente, mas a gente não tá achando a entrada do hotel, né? Você pode vir aqui aparecer na porta pra gente ver, né, qual é realmente o hotel. E foi aí que o rapaz, quando tava caminhando, era realmente aquela fachada com uma porta enorme, né? Isso, Que a gente tava vendo. é porque a Que era o entrada, hotel. a entrada do hotel, na verdade, era uma entrada, eu acho que para mais do que o hotel, mas para outros condomínios também. E era uma Sim. entrada de um portão que era para veículos, no caso, como se fosse uma garagem. Então, não estava muito sugestivo de Sim. que É. seria ali, no caso. Pois é, mas aí finalmente chegamos no hotel, aí deu outro alívio, né? Que a gente não ia ficar lá perdido, à toa, lá em Roma, 11 e pouco, meia-noite, mais de meia-noite lá na Itália. Já E estava escuro já. já tava tudo muito escuro, sem muita movimentação, isso que dava mais medo, né? Quando não tem movimentação assim nenhuma, você fica, meu Deus. Mas graças a Deus entramos lá no hotel, começamos a conversar com o rapaz lá em inglês, é, e acertamos, né, o valor do hotel, a gente deixou para pagar lá, escolhemos essa opção, né, de pagar lá. E depois que acertamos tudo lá direitinho, o rapaz nos deu algumas dicas de onde ir e tal. Ele nos levou até lá o apartamento. Sim. E aí é o que vocês vão ver nessas filmagens, como foi o apartamento que a gente ficou lá no hotel em Roma. Ele era bem pequenininho, mas era muito aconchegante, assim. A parte interna, realmente, do quarto que a gente ficou era muito boa.